Alguns serviços são solicitados sempre no diminutivo pelo cliente. E o mais típico deles é o contrato. O cliente fala bem assim: eu preciso de um contratinho, e aí segue a história. Acontece que um contratinho, na visão do cliente, significa uma imensidão de coisas que a gente tem que executar para entregar o contratinho pronto. E eu vou começar a falar sobre o contrato de compra e venda de imóveis. Você foi lá, visitou o seu apartamento, falou: é esse, é meu, vou comprar. Liga para o seu advogado e pede: você pode fazer um contratinho de compra e venda de imóvel para mim, por favor? Claro que eu posso, meu cliente. Vamos lá, vou fazer um contratinho para você. O que isso significa? Antes de começar a escrever qualquer coisa, antes de abrir o Word para escrever contrato de compra e venda, muito antes disso, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma diligência. A diligência é a etapa base para a gente começar a fazer qualquer contrato. A diligência vai verificar qual é o estado das coisas que estão sendo negociadas, do comprador, do vendedor e do imóvel. Serve para a gente verificar se nenhum imposto deixou de ser pago, se nenhuma dívida está sendo cobrada na justiça, se não existe nenhum mandado judicial relacionado àquele imóvel, se os IPTUs estão pagos, se aquela pessoa que está se dizendo dona de fato é a dona lá no documento, em todos os documentos do imóvel. Todas essas questões precisam ser checadas antes de fazer o contrato. Olha o risco que o comprador corre em celebrar um contrato de compra e venda de imóvel sem checar essas informações. Caso exista algum processo de cobrança de dívida do vendedor daquele imóvel, por exemplo, e o comprador adquire aquele imóvel na boa fé sem checar a existência desses processos de cobrança aqui, essa venda pode ser considerada fraude. E o comprador tem o dever de saber essas coisas, tem o dever de investigar o bem que ele está comprando, de investigar a pessoa da qual ele está comprando aquele bem. Recai sobre os ombros do comprador a responsabilidade por fazer um negócio jurídico que seja realmente válido. A dívida, tudo que tem no nome do vendedor, continua sendo de responsabilidade do vendedor. Mas o comprador acaba entrando numa barca que ele não precisaria entrar se ele tivesse feito a checagem antes. A diligência, a gente também checa o regime de bens, se forem pessoas físicas, porque eu não posso comprar e vender imóveis ao meu bel prazer se eu for casado em determinados regimes de bens. Se for pessoa jurídica, a gente vai checar no contrato social se aquela pessoa que está fazendo a transação de fato tem o poder concebido pelo contrato de fazer aquele negócio. É muito comum que os contratos sociais, por exemplo, tenham restrições para comercialização de bens que estão no seu patrimônio. Todos esses detalhes serão verificados na diligência. Você acha que isso é rápido? Claro que não. A gente precisa checar 1 milhão de informações em lugares diferentes, com órgãos diferentes, documentos que vêm de pessoas diferentes. Organizar tudo isso é um serviço em si. Uma vez que nós mapeamos todas as particularidades envolvidas com as pessoas que estão ali naquele negócio, compra e venda de um imóvel, caso a gente verifique que não tem nenhuma pendência, que tá tudo positivo, nós emitimos certidões, documentos, relatórios, comprovantes de que tá tudo regular, arquivamos tudo isso e aí sim a gente vai finalmente confeccionar o contrato de compra e venda. Essa parte que provavelmente você já sabe qual é. Abre o Word, contrato de compra e venda de imóvel, qualifica as partes, coloca todas as cláusulas, todas as condições, tudo que elas negociaram e aí o cliente passa pra gente ali todos os detalhes. A gente coloca todas as cláusulas que a gente entende necessárias para preservar o melhor interesse do cliente. Lindo! As partes assinam este contrato e pronto, o contrato está finalizado. Mas a compra e a venda está finalizada nessa etapa? Não. Depois que o contrato está assinado por todas as partes, concluído bonitinho e o pagamento do imóvel também foi finalizado, aí a gente vai lá para o cartório de notas e vai lavrar uma escritura pública de compra e venda. É um documento necessário para a gente fazer a transferência da propriedade de fato daquele imóvel do vendedor para o comprador. Tem todos os requisitos, os documentos, todas as exigências do cartório. A gente vai lá, entrega os documentos, as partes assinam esse documento também. Finalizou, lavrou, vai sair um contrato bonitinho, a escritura pública de compra e venda, com todos os detalhes, com as partes assinadas. É um documento público que foi lavrado pelo cartório. Pronto! Acabou a compra e venda do imóvel?
De jeito nenhum. A gente precisa pegar essa escritura de compra e venda, ir até o cartório de registro de imóveis que aquele imóvel foi matriculado e averbar na matrícula do imóvel esta transação. O que isso significa? Lá no cartório de imóveis tem um registro de quem é o dono de cada imóvel daquele lugar. E a gente tem que ir lá fazer constar esse documento público para dizer, olha só, agora o dono deste imóvel é esta outra pessoa aqui. E aqui é mais um processo que a gente faz em outro cartório. Às vezes esses cartórios podem ser iguais, mas entenda, são etapas diferentes e aí depende de cada cartório, de cada cidade, de cada organização do lugar. Então, a gente pega a escritura pública e averba ela na matrícula do imóvel, emite uma certidão de inteiro teor de matrícula, depois de tudo concluído, em que vai constar lá. Fulano vendeu para o ciclano e agora o proprietário é esse daqui, por tal valor, em tal condições, tal dia, segundo a escritura pública tal, emitida em tal lugar. Depois que a gente concluiu essas 3 operações, aí sim você de fato comprou o seu imóvel. E é tudo isso aqui que eu falei que realmente significa fazer um contratinho de compra e venda de imóvel. Quando você vem até mim e pede um contratinho de compra e venda, você quer de fato o seu problema resolvido, não é? Você quer comprar um imóvel e você precisa de um documento que diga que você é o novo dono, certo? Pois é, para você se tornar dono de fato desse imóvel que você está comprando, a gente precisa passar por todas essas etapas aqui. É por isso, justamente por isso, que não é só um contratinho. Nunca é.